Muito bem, muito bem. Boa tarde, meu prezado aluno José Roger. Vamos iniciar hoje já uma série de aulas que vão ser trabalhadas da seguinte forma, já nesse primeiro momento desse ano. Nós vamos voltar um pouco atrás, certo? Nós estudamos Habermas, o Jürgen Habermas. Nós vamos voltar um pouco atrás para estudar Nietzsche. Depois, nós vamos entrar em Heidegger. E, após, aí vamos à frente de Habermas, entrando já mais no contexto atual, para estudar o Michel Foucault, certo? Que é um filósofo francês muito importante também para o direito, para a filosofia do direito, para o pensamento, da construção, da normatização e de todo o desenvolvimento do direito. E aí vamos indo, estudando outros teóricos, como até o Bertin, depois do Foucault, para nós irmos, assim, ampliando a nossa visão e conhecimento dentro do contexto geral do pensamento filosófico e da constituição e formação do direito. Nós hoje, em Nietzsche, para nós começarmos já a estudar Nietzsche, vamos falar um pouquinho do que Nietzsche propõe, certo? Nos seus escritos concernente ao direito. Nós temos que primeiro considerar que o Friedrich Nietzsche, né, Friedrich Wilhelm Nietzsche, ele trabalha com uma visão de justiça e igualdade na maioria dos seus escritos. Embora até ocorra, em alguns momentos, algumas diversidades e algumas variedades nas suas postulações, nós vamos ver que ele tem uma crítica contundente às propostas que são igualitárias da segunda metade do século XIX, e Nietzsche também vai pregar uma época, ou ele vai defender e vai desenvolver uma tese em que ele prega, em que ele defende as exigências da justiça, que elas vêm se aproximar e ganhar novos contornos a partir da superioridade, da supremacia do ser na sua manifestação social. Então, ele vai falar que a subversão da justiça ela tem como responsável direto o cristianismo, a religião da compaixão e do amor ao próximo. E ele vai falar que, ao proclamar a igualdade de todos os homens como filhos do mesmo Pai, o cristianismo prepara, sim, uma base para a total supressão das diferenças individuais, exigindo que cada homem trocasse ou venha trocar tudo, não é, por nada. Ou seja, a sua vida no mundo pela promessa de uma vida eterna em outro mundo. E com isso, Nietzsche vai defender que o cristianismo, possibilitando uma pregação, uma mensagem, uma proposta de um aparecimento de ideias castradoras, como a própria dos direitos iguais, que são impedidas ao propor-se espíritos livres e homens dotados de uma moral superior e também uma direção a um futuro que propõe um homem que supera o seu próprio tempo. Então, a proposta geral nietzscheana
é justamente trabalhar a igualdade e justiça a partir do que ele vê de desigualdade. E aí ele vai misturar alguns conceitos de socialismo, cristianismo, igualitarismo, tá? E vai trabalhar também sobre uma mediação da justiça. Então, ele inicia falando que o ser humano, tá? Ele se coloca numa condição em que a justiça ela vai se originar a partir das relações entre homens de poder igual que são responsáveis por ajustar a partir das pretensões individuais. Assim é que a troca se torna o início da justiça. E, nesse sentido, a ideia de justiça ela se torna uma ação altruísta de um bem posterior e vai refletir no esquecimento da noção originária. E, com isso, a proposta de uma genealogia da moral e até do próprio direito vai ser desenvolvida, vai ser proposta, vai ser concebida, em muitos dos seus escritos, inclusive ele faz um livro chamado Arqueologia da Moral, aonde ele vai afirmar que os sentimentos de obrigação e de culpa se originam a partir da relação pessoal e primordial entre o credor e o devedor. Quando esse, pela primeira vez, se pode medir uma pessoa a partir do que ele honra nos seus compromissos. Então, a justiça ela pode ser identificada como a boa vontade oriunda dos entendimentos entre homens de poder igual, que por si só negociam e criam ajustes entre si, e também uma disparidade de poder, aonde há um rompimento de vínculos que exigem uma restauração da vontade e um retorno ao status pela via da compensação. Um outro sim também é considerar que o Nietzsche ele trabalha com uma percepção de que, além dos danos imediatos, as relações pessoais elas podem provocar um dano imediato à sociedade. Quando ocorre uma violação da norma e da lei, e principalmente uma ameaça, através da violação, de um prolongamento de um conflito, ou seja, uma multiplicação de danos, que passam a ser existentes a partir do emprego de castigos que são proporcionadores de um crime de violação de uma ordem, de uma regra, de uma norma e de um pacto. Então, quando há um aumento de poder de uma comunidade e esse aumento de poder deixa de ser atribuído e deixa de ser considerado e deixa de ser observado como uma forma de contribuição para a organização, ela precisa, então, iniciar a atribuir o castigo, iniciar a atribuir a regra e que venha a ter um sentido até de aceitação ou de banimento por parte daquele que está inserido na comunidade, que observa a lei, que observa a norma, que observa os deveres que tem para com a sociedade, e para com aquele que não observa, para com aquele que transgride, que viola essas normas, leis e deveres. E aí é digno, assim, segundo Nietzsche, de ser banido.
dessa sociedade por não corresponder com ela. E aí Nietzsche ele propõe que a justiça marcadamente punitiva ela precisa das sociedades e que essas venham a ser substituídas a uma vingança e seja privada por uma vingança pública. As sociedades que venham a compor e resolver o conflito sem ter que expurgar o causador do dano violador da ordem social, a fortalecer a vontade de toda infração e a ordem social como resgatável, e a isolar, de certa medida, o criminoso de seu ato, a partir da evolução posterior que é proposta quando ele cumpre os direitos, quando ele cumpre os deveres para ser merecedor dos direitos que lhe são concebidos. Então, é percebível em Nietzsche que ele vai trabalhar e propor a justiça e também uma injustiça a partir de uma instituição de uma lei. E ele vai chamar e denominar as ofensas e violências de ações injustas que não têm sentido, pois são inconcebíveis pensar nelas e nas suas existências e efetividades a partir de um ser que seja normal em sua moralidade e caráter. Então, sob o ponto de vista biológico, para ele o direito é sempre um estado de exceção, jamais uma regra, pois qualquer ordem que é concebida como limitadora ou até harmonizadora, ela é necessária e se torna contrária à vontade e potência, é uma radical hostilidade à própria vida. E aí essas passagens vão mostrar que, de uma forma muito categórica, Nietzsche defende que a igualdade ela é construída a partir de uma reciprocidade entre o credor e o devedor, entre aquele que estabelece a justiça e aquele que vai cumprir os liames e os desenvolvimentos e as propostas desta justiça. Então, a questão fundamental se torna, nesse aspecto, um desenvolvimento das sociedades, que vão avançar rumo à modernidade, vão avançar rumo ao progresso, vão avançar rumo à individualidade, vão avançar rumo às possibilidades de liberdade e vão se desligar da construção e da instituição de uma igualdade violadora das necessidades do homem e da própria vida. E aí, para Nietzsche, é preciso observar a ideia moderna de progresso, incutir a mente do homem numa crença que se caminha em direção à humanidade e à melhora gradativa dos seres humanos, tá? Depois, é preciso observar uma argumentação que seja plausível para que essa justiça seja defendida entre os homens, e a religião, por si só, desde os seus primórdios, para Nietzsche, ela trava uma guerra contra os instintos humanos de conservação da vida, pensada como crescimento, acumulação e poder, como também ela
vai, de uma forma ou outra, limitar a seguir os padrões ou normas, propondo uma condição de normas e valores e princípios ilusórios em um mundo superior. E assim Nietzsche vai dizer que o cristianismo, ele com isso, ou com essa prática, ele vai se aproveitar de uma psicologia falsa, de uma necessidade de redenção, e vai afastar o homem da coragem e do prazer e do bem-estar social perante a sua própria força e percebendo com isso uma aberração de um raciocínio e de uma imaginação que deixa até o homem de ser um verdadeiro cristão. Então, o conceito cristão de Deus e um Deus oposto à vontade de vida e da própria natureza é proposto a partir da contradição da vida, que vai constituir para Nietzsche um dos maiores sentidos da corrupção teológica imaginada. E é o próprio niilismo que vai divinizar e vai propor todo um contexto entre as religiões e as expressões máximas, e o próprio cristianismo vai destacar isso negativamente, e Nietzsche vai defender que só existe um mundo no qual estamos e onde, caso se queira verdadeiramente viver, é preciso viver de acordo com que a regra e a norma e a justiça é imposta dentro da sociedade e comunidade que somos convocados para viver. É claro que Nietzsche demonstra, assim, um ateísmo e um ceticismo. Ele não considera com isso o cristianismo e vai defender que o cristianismo retira do homem a possibilidade de uma superioridade na medida em que esse postula uma igualdade como filhos que são do mesmo pai. E aí ele ainda vai defender que uma igualdade ocorre a partir de uma condição aonde o homem se torna obediente à própria legislação e ele vai se tornar justo a partir da condição de cumpridor das legislações que são o conjunto de regras e normas propostas para viver-se corretamente, integralmente, justamente em uma sociedade. E aí ele vai trabalhar um igualitarismo aonde a nova justiça que se faz necessária para Nietzsche é aquela que defende as diferenças de poder e a implantação de uma igualdade total, aonde há uma compreensão das possibilidades de potência e de justiça que designa, inclusive, o ser dentro do que lhe é reservado a cumprir. E aí nós vamos ver também que Nietzsche vai considerar que todo o contexto da gênese do direito parte do olhar voltado à constituição do ser humano, ao sentido proposto de uma sociedade que ela preserva o seu contexto histórico-social. E aí, a partir do olhar que ele coloca para a observância dos direitos e dos deveres, ele vai trabalhar com a condição de banimento ou de aceitação, tá? Ou você vai ser banido, ou você vai ser aceito, ou você vai ser considerado, ou você vai ter
uma condição de retribuição pelo mal ou pela transgressão, ou pela violação de uma norma ou de uma lei ou de um dever. E aí ele vai, concernente ao banimento, defender que as relações sociais originárias, a interdependência, são as principais características de um agrupamento, de uma formação de uma comunidade, e até de formar uma coesão social que possibilite valores, princípios, hábitos para preservar um contexto social de igualdade, aonde há uma igualdade a partir da observância de todos os que estão dentro da comunidade, dos deveres que são propostos para manter essa igualdade, para manter essa condição de formação consubstanciada, de uma formação de diretriz que rege uma relação. E aí o direito vai ser destacado a partir de uma relação social, de uma articulação de direitos e deveres que vão propor um novo princípio, uma nova visão, um novo olhar, um novo significado propulsor de destaque de um princípio de justiça que rege uma sociedade a partir da sua igualdade. Então, a partir do momento que o sujeito viola o dever, viola a norma, ele quebra o vínculo da igualdade. E por quebrar o vínculo da igualdade e quebrar também o pacto, ele se torna um sujeito desonrado, um sujeito que o que lhe está reservado é o banimento, porque ele não cumpriu com o que a sociedade propôs para ele ter uma vida correta e íntegra perante a sociedade, e acabou com a sua prática violando todos os deveres que são aqueles elementos propulsores para lhe conceder direitos. Porque para Nietzsche, o dever é superior ao direito, e o dever cumprido me concebe o direito. Eu só tenho direitos em uma sociedade, para Nietzsche, a partir do momento que eu cumpro os deveres que essa sociedade me impõe. A partir do momento que eu honro com meus compromissos e com o pacto social que está me proposto pela sociedade. Aí eu tenho o merecimento, a retribuição, que são os direitos. Então, os direitos se tornam um elemento de retribuição, retributivo, para mim, pelo cumprimento dos meus deveres e pela observância do pacto e do estatuto proposto pela comunidade para eu viver de uma forma igualitária, aonde a igualdade entre todos, ela é considerada um padrão de vida que só se torna efetivado a partir do momento em que todos compreendem o seu papel, todos compreendem a sua importância e todos observam os pactos que fazem entre si e todos observam os seus direitos para serem, assim, merecedores dos seus deveres. Ou melhor, observam os seus deveres para serem merecedores
dos seus direitos e poderem ter uma condição de paz dentro da sociedade. Então, é dentro desse contexto de igualdade, dentro desse contexto da preservação da justiça e de um mundo natural, não sobrenatural, é que vai trabalhar o Nietzsche. Quando eu falo mundo natural e não sobrenatural, porque ele desconstrói toda a base do cristianismo e defende que o cristianismo impede que o homem viva de uma forma natural e que tenha direito a uma vida social dentro do que lhe está proposto nessa sociedade e nesse mundo em que ele está inserido. Mas essa aula foi só uma aula introdutória, ainda tem muitas coisas que nós vamos ver em Nietzsche para podermos compreender a dimensão da importância de Nietzsche dentro do contexto justiça, moralidade, igualdade, direito, cidadão, sociedade, leis, poder, autonomia, que são questões que vamos trabalhar estudando Nietzsche. Até a nossa próxima aula.